Glória a Deus. Bom, então vamos lá para a gente ganhar tempo, porque como eu quero falar de dois assuntos e eu não quero que ninguém perca nada, eu quero recapitular com vocês o que a gente falou na semana passada. Na semana passada a gente falou muito sobre disciplina e organização. Falamos que o nosso Deus, ele é organizado. Deus gosta de organização, Deus não gosta de bagunça, Ele gosta de organização. Então, por isso nós temos que ter a nossa vida organizada. Tudo que nós fazemos tem que ter organização. A gente leu Êxodo 35, versículo 1, vou recapitular aqui com vocês, que diz assim, ó: Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Ou seja, tudo que Deus falou para que Moisés repassasse para o povo, foi tudo em cima de instrução. Para a obra que eles iam construir, que era o tabernáculo, e para tudo que eles iriam fazer, Deus deu a instrução para Moisés, e Moisés passou isso para o povo. Então a gente frisou muito na semana passada que tudo que você quiser construir na sua vida, ou até reconstruir alguma área da sua vida, você vai precisar de instrução. E essa instrução, nós que cremos no Senhor, e você até pode não crer em Deus, pode até não servir a Deus, mas toda instrução será necessária para você realizar aquilo que você quer ou deseja cumprir na sua vida. Nós que cremos em Deus, que reconhecemos o nosso Deus como o Senhor da nossa vida, ainda mais, porque toda instrução tem que vir de Deus para nós. Então nós falamos sobre algumas etapas, né? Então a gente vai precisar levantar tudo o que a gente precisa para ser feito. A gente vai precisar talvez de ajuda de pessoas melhores do que a gente naquela área. A gente vai precisar ter fé de que Deus tem algo para realizar na nossa vida. E a gente vai precisar então deixar que Deus inspecione essa obra. Deus vai precisar olhar para aquilo que a gente está fazendo. E quando isso acontece, quando a obra fica completa, aquilo que Deus quer realizar, e Ele consegue realizar na nossa vida, aí então nós somos cheios da presença do Senhor. Então foi sobre isso que nós falamos na semana passada, para quem não assistiu, ou só para resgatar com quem estava presente também. E hoje eu quero focar em 2 pontos com vocês, para a gente finalizar essa série. Busca e obediência. A presença de Deus. Lembra? Vamos resgatar o que a gente já falou? A gente já falou sobre estilo de vida. A gente já falou que quando eu comecei essa série, quando Deus me moveu a trazer sobre esse tema para vocês, foi porque a gente entende que a gente necessita o tempo todo estar conectado com Deus, ou seja, da presença de Deus nas nossas vidas. Mas a grande verdade é que a gente está mais acostumado, ou muitas vezes a gente prefere mais a visitação de Deus, que é algo extraordinário também, do que a presença de Deus. Porque para você cultivar a presença de Deus na sua vida, para eu cultivar a presença de Deus na minha vida, existem princípios que a gente precisa cumprir para isso acontecer. Para que aonde você for, o que você estiver fazendo, a presença de Deus esteja com você. Um deles a gente falou sobre estilo de vida. Então, o que você é acostumado a fazer? Lembra sobre Moisés, que ele armava a tenda dele? A gente falou também sobre a disciplina e a organização. Então nós precisamos ser disciplinados, vai exigir esforço, vai exigir sacrifício, vai exigir organização, precisamos de instrução de Deus para aquilo que nós queremos realizar, para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre obediência e busca. Então o que atrai a presença de Deus para a nossa vida, o que atrai a presença de Deus, o que faz Deus achar graça em nós, o que faz Deus olhar pra gente assim como ele olhou para Moisés e falar assim: eu achei graça em você, é o conjunto de tudo isso. A maneira como a gente vive, a maneira como a gente está disciplinado diante de Deus, em ter tempo com Ele, em dedicar tempo para ouvir Deus e para falar com Ele, e a maneira como a gente decide obedecer a Deus. A obediência e a busca é algo
tem que ser constante na nossa vida se a gente quer cultivar a presença de Deus. Agora, se você quiser ter Deus na sua vida em alguns momentos, no momento que você mais precisa, ou no momento que você está mais feliz, ou quando você estiver aqui reunido no salão, ou aonde você frequenta, aí é uma visitação. Aí talvez você não precise dedicar tanto esforço para tudo isso que a gente está falando. Agora, se Deus está levantando uma geração de filhos que querem realmente cultivar a presença dele e estar com Deus em tempo integral, existem princípios que a gente precisa começar a buscar. E um deles é exatamente a busca por Deus e a obediência a Deus. E aí eu quero convidar você a abrir em Êxodo. A gente trabalhou muito o livro de Êxodo, né? Lemos outros textos também, mas trabalhamos principalmente em cima de Êxodo. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Diz assim: Então ele disse, aqui é Moisés dizendo, tá? Rogo-te que me mostres a tua glória. Imagina, Moisés rogou, pediu, implorou, Senhor, me mostra a tua glória. Isso, eu imagino que é uma busca, é claro que não só naquele momento, mas o estilo de vida de Moisés, o que Moisés fazia todos os dias, a maneira como ele era íntimo de Deus, que ele ouvia Deus, que ele falava com Deus face a face, mesmo ele tendo tudo isso do Senhor, mesmo o Senhor falando que tinha achado graça nele, falando que conhecia ele pelo nome, mesmo ele tendo tudo isso, era tão insaciável. Ele era tão insaciável por Deus, pela presença de Deus, que ele rogou, eu quero ver a tua glória. Será que nós estamos tão apaixonados por Deus, que independente do que a gente vive, independente daquilo que Deus já tem derramado sobre nós, nós ainda estamos clamando para Deus, Senhor, eu quero ver a tua glória. Moisés falou isso para Deus, porque quando você busca, primeiro eu fui procurar, né, o que é busca? Então busca, ele vem do esforço da procura, de você achar alguma coisa. A busca, você está procurando algo. Você está querendo encontrar algo. Ou seja, Moisés ele já tinha intimidade com Deus o suficiente, porque ele falava com Deus como quem fala. Deus falava com ele como quem fala um amigo, mas ele ainda buscava por mais do Senhor. Ele ainda queria mais de Deus, ele era insaciável em estar na presença do Senhor, que a ponto de ele pedir a glória, eu quero ver a tua glória. Então a busca, ela provoca intimidade. Eu acho muito difícil, penso ser muito difícil uma pessoa que busca a Deus, que vive uma vida de busca, de falar com Deus, de ouvir Deus, de dar tempo para Deus, de conversar com Deus. Eu acho muito difícil uma pessoa que vive esse estilo de vida, que está acostumado a armar sua tenda, não ter intimidade com Deus. Porque pensa a mesma relação sua com um amigo seu, por exemplo. Alguém que é íntimo seu. Quando você tem essa relação, você não teve ela de uma hora para outra. A pessoa não apareceu na sua porta e falou, vem cá, você vai ser meu íntimo meu agora. Isso às vezes não acontece nem para quem é da mesma família, mesmo sendo do mesmo sangue. Porque até isso precisa ser construído, exige uma busca um do outro, é recíproco. Para você ter intimidade com alguém, a ponto de você ser íntimo de uma pessoa física, né? Que você consegue tocar, ver, sentir, ouvir ali, consegue andar do lado de você. Para você ter essa intimidade com essa pessoa, você precisa buscar esse contato. Você precisa conversar com ela, você precisa compartilhar as coisas com ela, você precisa muitas vezes estar envolvido na vida dela, você precisa saber quais são as dores, quais são as angústias, você precisa conhecer da vida da pessoa, você precisa ter a intimidade. Então, como que você tem a intimidade? Buscando esse contato. Não dá pra você falar que você é íntimo de alguém quando você não busca isso com essa pessoa. Você precisa buscar essa relação. A mesma coisa é com Deus. Então, quando você tem a busca, essa busca ela vai provocar intimidade. E é impossível uma pessoa que é íntima de Deus
uma pessoa que busca Deus, tem a presença de Deus, é íntima de Deus e não ser obediente. Então, a busca provoca intimidade e a intimidade gera a obediência. Por isso que, para quem está tendo um relacionamento com Deus, obedecer é natural, acontece. Eu não estou falando que é fácil, porque muitas vezes Deus vai pedir algo de nós difícil. Mas acontece, porque a intimidade gera essa obediência. Você tem prazer em obedecer a Deus. Então, por isso que o tema da série de hoje é busca e obediência. Elas estão interligadas. Não tem como uma pessoa ser obediente a Deus se ela não é íntima de Deus. Se ela não busca o Senhor. Não tem como uma pessoa ser íntima de Deus, ter uma busca pelo Senhor, viver na presença do Senhor e não ser obediente a Ele. Essas duas coisas não podem andar separadas, elas têm que andar juntas. Então, se a gente for ler lá o mesmo capítulo 33, lá o versículo 19, continuando depois que Moisés pede para ver a glória de Deus, olha só o que Deus responde para ele. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre esta penha. Quando passar a minha glória, eu te porei em uma fenda da penha, ou seja, em uma brecha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Gente, isso é tremendo. Sabe por que é tremendo? Porque Deus ele não precisa se explicar, ele não precisa se justificar. Ele faz o que ele quiser, como ele quiser, da maneira que ele quiser, porque ele é Deus. Mas para Moisés, ele explicou para Moisés. A relação de Moisés com Deus era tão forte, tão íntima, que ele explicou: olha, Moisés, eu não posso deixar você ver minha glória, porque não tem como ver minha glória e continuar vivo. É como quem diz assim: eu preciso de você vivo ainda, homem. Você precisa fazer muita coisa ainda. Não posso te revelar, me revelar para você e deixar você vivo. Não, você precisa ficar vivo. Mas olha, Moisés, eu vou fazer o seguinte. Eu vou proclamar você, eu vou deixar minha bondade passar diante de você, e eu vou preparar para você um lugar junto a mim. Moisés, você terá um lugar junto a mim. Você ficará ali. Quando a minha glória passar, quando eu estiver me manifestando, Moisés, eu vou trazer você pro alto, vou trazer você para essa brecha, ali a fenda da penha, e você, quando eu estiver passando, eu vou cobrir com a minha mão você, para você não ser consumido. Quando eu estiver de costas, aí você vai poder me ver. Aí você vai ver as minhas costas, mas a minha face você não verá. Gente, eu penso que se a gente ver as costas de Deus, a gente já vai estar maravilhado. Eu penso que Deus explicando isso para Moisés era uma coisa assim: olha, eu não posso deixar você ver minha glória, mas Moisés, eu vou preparar esse lugar para você que é bem junto a mim, e eu vou te cobrir, e quando eu passar você vai perceber, você vai sentir que eu estou passando, mas eu vou proteger você, e as minhas costas você vai ver. Como se assim: Moisés, eu passei por ali, você teve a oportunidade de estar nesse momento. Imagina Deus falando para você: eu vou preparar um lugar para você, Paula, junto a mim. Eu vou preparar um lugar para você pertinho de mim. Eu vou proteger você. E você vai perceber que eu estou ali. Só as costas do Senhor já é o suficiente para nós. E as costas no sentido da própria glória dele, da própria presença dele. Porque ele está explicando para Moisés o porquê que ele não pode ver a glória dele. Ele poderia não dar explicação nenhuma. Mas Moisés era amigo de Deus.
Deus queria explicar para ele, Deus queria, e Deus colocou ele em um lugar reservado, camarote, sala VIP, para quando a presença, a glória de Deus estivesse passando. Porque Moisés buscava isso. Deus só deu essa explicação para Moisés, Deus preparou esse lugar junto dele, Deus só fez tudo isso com Moisés porque Moisés buscava. Moisés era insaciável, ele queria mais do Senhor, ele queria ver a glória de Deus. Ele já era amigo, ele já falava com Deus, Deus já dava instrução para ele, Deus tinha levantado ele no meio do povo, Deus conhecia Moisés pelo nome, Deus já tinha achado graça em Moisés, mas para Moisés isso não era o suficiente, porque ele sabia que do Senhor ele podia ter mais. Nós podemos ter mais do Senhor, queridos. Nós podemos ter uma busca insaciável, incontrolável dentro de nós para ver o nosso Deus, para ver o nosso Senhor. E nós muitas vezes nos conformamos com aquilo que nós já temos e que muitas vezes nem é tanto assim. Que muitas vezes nós já estamos conformados, saciados com aquilo que nem é aquilo que Deus tem para nós. Que nem é aquilo que Deus pode dar para nós. Então é impossível você ter fome de Deus e você não receber nada de Deus, você não sentir nada de Deus. Porque o que Deus deu aqui para Moisés, apesar de não ter dado por completo o que ele queria, mas Deus deu uma experiência única para Moisés, colocou ele na fenda, colocou ele ali na brecha, colocou ele no alto, reservou um lugar para ele. Deus deu algo para ele porque ele buscou, porque ele queria isso. É impossível você estar buscando Deus, você está querendo algo de Deus, conhecer mais de Deus, ter revelação de Deus, ter sonhos de Deus, ter visões de Deus para sua vida, entender o que Deus quer. É impossível você estar nessa busca e Deus não dá nada para você. Não caia nesse engano, persista. Ele vai colocar você no lugar que Ele tem preparado para você. Mas precisa existir dentro de nós uma fome, uma sede incontrolável, insaciável por Deus. Eu quero que vocês abram em Salmos, capítulo 63. De Salmos 63. Tirar um Salmo 63 daqui. Aqui. Versículo 1 ao 8. A gente vai ler aqui, ó. Salmista Davi falando para Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Queridos, leia isso como se fosse você falando para o Senhor. Faça disso uma oração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo do santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Queridos, imagina para a gente chegar nesse nível de conversa com Deus, para a gente chegar nesse nível de declaração a Deus, derramando para Ele o nosso ser. Precisa existir dentro de nós algo que queima em conhecer mais de Deus, em ter mais revelação do Senhor. Isso não dá para ser dito de boca para fora, isso precisa ser vivido de dentro. A gente precisa ter essa busca interna, ela precisa estar dentro de nós. A minha alma busca ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti.
O meu corpo te almeja, tudo que há em mim anseia pelo Senhor, pela presença do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. A minha oração é que para que a gente consiga, para que a gente viva essa realidade que Davi falou aqui nesse salmo. Para que a gente queira realmente buscar ao Senhor de forma incontrolável, insaciável. Que tudo em nós louve, exalte ao Senhor. A presença de Deus, ela vem de forma constante. A gente cultiva a presença de Deus quando a gente busca a Deus. E não é uma busca só uma vez por semana, não é uma busca só de qualquer jeito, é realmente você ter anseio, a sua alma está necessitada de Deus, de ver a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Então eu falei que a busca provoca intimidade e a intimidade gera obediência. Em Êxodo 40, Êxodo capítulo 40, eu quero ler com vocês rapidinho o versículo 35, que vai falar assim, ó. Moisés não podia entrar. Lembra que depois que eles construíram lá o tabernáculo, né, temos falado sobre isso, eles construíram o tabernáculo, apresentou lá para que Deus pudesse olhar, Moisés pudesse olhar, e aí a glória de Deus se encheu aquele lugar porque estava pronto, eles fizeram tudo conforme Deus tinha ordenado. Então no versículo 35 vai falar assim, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sabe o que me despertou quando eu li esse versículo? Primeiro eu quero lembrar que Moisés era o homem que falava face a face com Deus, ele era amigo de Deus, ele era íntimo de Deus, ele queria ver a glória de Deus e Deus já tinha falado com ele, explicado para ele por que não poderia. Moisés era esse homem que tinha achado graça, que Deus achou graça nele. Mas Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor se enchia o tabernáculo. Ou seja, sabe o que acontece na nossa vida? Que muitas vezes, quando nós já estamos vivendo algo tão extraordinário diante de Deus, quando nós já estamos experimentando algo maravilhoso diante de Deus, estamos buscando a Deus, estamos recebendo de Deus, quando isso acontece, muitas vezes nós queremos nos colocar à frente de Deus, entrar aonde nós não podemos entrar, fazer o que nós não podemos fazer. Moisés não podia entrar, porque aquele lugar já estava cheio, completo da glória de Deus. Existem áreas na minha vida que não adianta, por mais que eu busque o Senhor, por mais que eu viva no Senhor, existem áreas na minha vida que só o Senhor pode fazer. Existem áreas na sua vida que só o Senhor pode estar, que você precisa deixar que a glória dele te encha, te preencha por completo, que você seja cheio de Deus. Porque onde há cheio de Deus, aonde há um mover sobrenatural de Deus, nós desaparecemos, nós não somos, nós não aparecemos, não somos nós. Então, se o seu casamento está maravilhoso, se você está vivendo uma fase maravilhosa, se com seus filhos está muito bem, se com o seu ministério, se com aquilo que você está fazendo no seu trabalho, está tudo perfeito, e deixa Deus continuar. Você não pode entrar, você não pode se intrometer naquilo que Deus está fazendo. Aonde a glória de Deus é completa, onde a glória de Deus é cheia, nós não podemos entrar. Porque nós não podemos estar à frente de Deus. Deus não divide a sua glória. Ele é completo, ele é único. Então não pense. Talvez eu fiquei pensando, talvez Moisés, isso assim, nossa, passei por tudo isso, né? Talvez, tá, gente? Não estou dizendo que isso está na Bíblia, não. Mas eu estou tentando me colocar, nossa, mas eu passei por tudo isso, eu vi, fiz lá o tabernáculo e tal, e nossa, né, queria estar lá, mas não era, porque Deus já estava ali, porque Deus já era presente, porque Deus já estava enchendo aquele lugar. Muitas vezes a gente é assim,
A gente quer continuar vivendo coisas que a gente acha que a gente fez, que a gente construiu, mas não é mais, é Deus que vai fazer, deixa Deus completar, deixa que Deus seja adorado, deixa que Deus seja glorificado. Não é mesmo para a gente estar naquele lugar, não é mesmo para a gente fazer o que tem que fazer, é porque Deus já está fazendo. Muitas vezes nós vamos precisar ver a glória de Deus, sentir a glória de Deus, perceber a glória de Deus, mas não podemos passar à frente da glória de Deus. Então não queira ficar metendo o bedelho onde Deus já está fazendo na sua vida. Deixa Deus fazer, deixa a glória dele preencher. Eu queria chamar a atenção para esse versículo, mas eu quero ler rapidinho antes de voltar para cá, para esse capítulo. Eu quero ler lá em Lucas 6. Lucas 6, versículo 46 a 49. Porque nós estamos falando da bênção, mas nós estamos falando da busca, mas nós estamos falando da obediência. Presença de Deus, ser constante na nossa vida, para cultivarmos a presença de Deus, além de termos um estilo de vida em Deus, vivermos para Deus. Além de termos organização, disciplina na nossa vida, organizar as áreas da nossa vida, nós vamos precisar buscar incansavelmente. Mesmo que Deus já tenha mostrado algo para você, mesmo que Deus já tenha dado algo para você, você precisa ver a glória de Deus, você tem que buscar a glória de Deus na sua vida. E essa busca ela é constante. E toda busca que vai gerar intimidade, ela também vai gerar a obediência. Então é impossível estarmos na presença de Deus e não sermos obedientes àquilo que Ele está falando. Então lá no versículo 46 do capítulo 6 de Lucas, do 46 a 49, vai dizer assim, ó. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, Jesus falando, e ouve as minhas palavras e as pratica, todo aquele que vem a mim, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu ouço as palavras, eu entendo o que Ele tem para minha vida. Eu ouço o que Deus quer de mim. E as pratico, ou seja, coloco na prática da minha vida. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele fala, esse homem que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica, este é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. O homem que fala assim, Senhor, Senhor, mas não faz o que Jesus está mandando, o que Deus manda, ele não é esse homem. Esse homem que diz, Senhor, Senhor, ouve as palavras dele, a pratica, esse é o homem que constrói essa casa. E vem a enchente, vem as lutas, vem a dificuldade, vem a tribulação, vem a vontade de desistir, vem a parar de parar, a vontade de parar, mas ele não é destruído. Por quê? Porque ele foi bem construído, porque ele entendeu de quem ele é filho, porque ele entendeu qual é a missão dele, porque ele sabe o que Jesus conquistou na cruz do Calvário por ele, porque ele sabe que toda a condenação foi lançada fora, porque ele sabe que Jesus levou naquela cruz sobre ele todas as dores, todas as nossas dores, porque ele sabe que Jesus é mais do que vitorioso, porque ele sabe de quem ele é filho, ele sabe quem é o Deus dele, ele sabe. Então esse foi bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, ouvir a Deus exige prática. Vir a Jesus, reconhecer Jesus, ouvir o que Ele quer de você, exige prática, exige obediência, exige você fazer o que foi pedido. E é aí que eu vejo, queridos, que muitos de nós, que muitas vezes nós erramos e pecamos e nos afastamos da presença de Deus.
Porque muitas vezes nós sabemos, mas nós preferimos não praticar aquilo que Deus manda. Preferimos não ouvir o que Deus tem e ouvimos a nós mesmos. Ouvimos a nossa consciência. Ouvimos o que a gente acha que é importante. Ouvimos a opinião de um, de outro. Ouvimos o que vai ser melhor segundo o nosso ponto de vista. E não ouvimos e não praticamos aquilo que Deus quer. Quando nós não praticamos o que Deus quer na nossa vida, nós não somos obedientes. E se não há obediência na nossa vida a Deus, não há presença de Deus. Aí quando a gente volta lá para o capítulo 40 de Êxodo, o versículo 36, eu li com vocês o 35, o versículo 36 vai dizer assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Isso é lindo de ver, de imaginar, né? Então, quando a nuvem se levantava, os filhos de Deus caminhavam. A nuvem levantou, vamos lá, vamos caminhar, vamos seguir avante, vamos em frente, vamos lá, vamos continuar. Não vamos parar, porque a nuvem de Deus está sobre nós. A presença de Deus ali estava na nuvem de Deus. A nuvem de Deus era a presença de Deus. É a mesma coisa você pegar a presença de Deus sobre a sua vida e você está cheio da presença de Deus e você está em um mover com Deus e você está ali íntimo do Senhor e Deus está te falando o que você tem que fazer e aí Deus se levanta para você, a presença dele vem sobre você, ele fala o que você tem que fazer e você vai. E você fala, vamos lá, vamos seguir, vamos avante, é Deus, estamos com ele. Era assim que acontecia com aquele povo. Aí o versículo 37 diz: se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantava. Ou seja, podia ser que ela passava 1, 2, 3, sei lá quantos dias sem a nuvem se levantar. Aí também mora um problema para nós. Porque muitas vezes nós estávamos lá, e estávamos caminhando, e estávamos avançando, e indo com Deus, a nuvem de Deus, vamos lá, Deus está fazendo, Deus está agindo, está tudo uma bênção, a família está uma bênção, os filhos estão uma bênção, o casamento, o trabalho, a igreja, o ministério, está tudo bênção, uma bênção. Mas aí a nuvem de Deus não se levanta. Deus não deu ainda a direção, Deus não deu ainda a resposta, Deus não falou ainda o que é para fazer. E aí é nesse momento que a gente deve ficar então parado e buscar Deus. E buscar Deus. E buscar Deus. Mas o que a gente quer fazer? Quando a nuvem de Deus não se levanta, quando Deus não fala, a gente quer continuar. Sem saber para onde. Sem ter a mínima ideia para onde que vai levar aquele caminho. Sem saber não ter a mínima noção da decisão que você vai tomar, qual o impacto que isso pode gerar na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho. Você vai lá e faz. Porque nessa hora você não fez como Moisés, que não podia entrar e não entrou. Muitas vezes você não pode entrar nessa situação, mas você vai lá e entra. Aí você vai lá e deixa a glória de Deus, a presença de Deus sair e você se coloca como centro. Você coloca o que você tem, o que você acha que tem que fazer. Você decide o que é melhor para a sua vida. E aí a presença de Deus não está mais com você. Quando a gente não obedece a nuvem de Deus, a presença de Deus, aquilo que Deus tem para nós, Deus não está mais presente em nossa vida. Então, por isso que a busca e a obediência é parte fundamental. É um princípio que nós devemos cumprir para estarmos na presença do Senhor. Não faça nada na vida se Deus não mandar você fazer. Não tome nenhuma decisão na vida se Deus não falar que você tem que fazer. Ah, mas eu não estou ouvindo, eu não sei. Busca! Lembra? Moisés, ele já tinha muita coisa de Deus. Ele já tinha Deus como amigo. Deus já tinha falado que sabia o nome dele. Mas ele queria ver a glória de Deus. E ele foi ousado. Ele falou, permita que eu veja a tua glória. Eu te rogo, deixa eu ver a tua glória. Deus não deixou ele ver a glória, porque senão podia matar. Ia matar ele. Mas Deus explicou para ele o que ia fazer com ele. Deus fez o quê?
Em partes, Deus respondeu Moisés, tanto é que colocou, fez um lugar junto a ele, explicou como que ia acontecer. Não tem nada que você não busque de Deus de forma incansável, de forma verdadeira. Não tem nada que você peça a Deus que Ele não vai te responder. De novo, não estou dizendo que Ele vai responder o que você quer, porque Moisés queria ver a glória. Deus só falou assim, a glória não. Eu vou colocar a minha mão, mas quando passar as minhas costas você vai ver. Mas pensa se isso para Moisés já não era maravilhoso. Imagina você ver o dedinho, o mindinho de Deus. Imagina ver as costas de Deus, é uma glória imensa. Então Deus tem sempre o melhor. A resposta que Deus te der, a direção que Deus te der, vai ser sempre a melhor para a sua vida. Creia nisso, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Só se preocupe em buscar, só se preocupe em entender, em querer, em ouvir Deus. É impossível nós nos colocarmos na presença do Senhor, buscarmos incansavelmente, pedirmos, clamarmos, batermos a porta e Ele não abrir, e Ele não responder, e Ele não dar a direção. Precisamos buscar a Deus. Quando você buscar a Deus e Ele te der a direção, obedeça. Mesmo que você não queira, mesmo que pareça ser loucura, mas obedeça. Foi assim com Noé. Deus falou para Noé o quê? Construa a arca. Ele foi lá, loucura. Ele construiu a arca. O que veio depois? O dilúvio. A família de Noé viveu. Então não tem nada que Deus vai pedir para a gente fazer que não seja algo que Ele já tenha algo melhor para dar lá na frente. Você só precisa obedecer, eu só preciso obedecer, precisamos obedecer, porque se Ele pediu algo para você fazer, é porque o melhor dele já está lá na frente. Descansa, só faça. Foi a mesma coisa com Josué. Josué marchou ao redor das muralhas. O que Deus fez? Ruiu. As muralhas de Jericó caíram. Quem é que fez isso? Foi Deus. O que Josué fez? Marchou. Mas quem fez as muralhas caírem? Foi Deus. Acontece que a gente quer obedecer, a gente faz, e depois a gente mesmo quer realizar o milagre. Não, não é assim que funciona. Você só obedece, é Deus quem faz. Moisés direcionou o povo a construir o tabernáculo, e foi tudo lindo, foi tudo certinho, mas na hora ele não pôde entrar naquela arca, naquele momento. Por quê? Porque a glória de Deus estava lá. Então Deus vai mandar você fazer, mas o milagre não vai vir de você. Vai vir do próprio Deus. Foi a mesma coisa com Naamã. Naamã mergulhou 7 vezes. Não, mas 7 vezes. Mergulha. Mergulha mais uma vez. Mergulha mais uma vez quando ele levantou. Foi curado. Foi Naamã que curou a lepra dele mesmo? Não. Foi Deus que curou. Ele só obedeceu e mergulhou 7 vezes. Nada vai vir de nós mesmos. Nada vai vir de você. Nada vai vir de mim. Tudo vai vir do nosso Deus. Nós só precisamos obedecer. Buscar e obedecer. Busca, busca, busca e obedece. Deixa que Ele vai cumprir. Deixa que Ele vai realizar. Descansa, creia, confia. Tenha fé no Deus que você serve. Ele vai realizar. Agora, se você não buscar, se você não obedecer, o que Ele vai realizar na sua vida? Precisamos buscar a presença de Deus de forma incansável. Precisamos ter princípios, entender o que a gente precisa fazer na nossa vida para que a presença de Deus seja constante. A presença de Deus na nossa vida, queridos, não pode ser só passageira, não pode ser só uma visitação, não pode ser só um dia bom que foi, aquela oração, que maravilha, não. Deus tem algo todos os dias, Deus quer se revelar todos os dias, Deus tem mais para nós todos os dias, Ele é infinito, a glória dele é maravilhosa. Mas precisamos buscar, precisamos nos colocar na posição de busca, de intimidade e obedecer ao Senhor. Eu sou muito grata a Deus por essa palavra que Ele veio me dando ao longo desse mês. Acho que foi muito bom pra gente poder falar um pouco sobre isso. Já estou encerrando já, mas eu queria reforçar
o convite, né, do pastor Abnério, que ele fez aqui pra gente no domingo, sobre estarmos em um ambiente diferente e de busca, apenas de busca pelo Senhor. Esse tema, tudo isso que eu trouxe para vocês na presença já estava programado, feito antes mesmo do pastor Abnério. Então eu penso que é Deus juntando todas as coisas, porque eu nem sabia que poderia vir esse convite do Abnério, eu nem sabia dessas reuniões que eles faziam lá. Então eu penso que Deus já estava nos preparando para isso. Eu penso que Deus já estava ministrando ao nosso coração. Eu só peço que você esteja sensível. Deixa o Senhor falar com você. Porque talvez, querido, você não consiga ter esse momento de busca na sua casa. Ainda. Talvez você ainda não consiga nem ter esse momento de busca aqui nesse salão. Ainda. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Deus tem as suas formas de fazer. Então, se deixe, se permita. Se sensibilize. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. E se ele falar, se ele te der essa direção, obedeça. Porque obedecer a Deus é você ter a presença de Deus na sua vida. Obedecer a Deus é você estar íntimo de Deus. É você ouvir a Deus. Você tem prazer em obedecer a Deus. Então eu quero reforçar. A proposta é que a partir de quinta-feira que vem, essas caravanas para Jundiaí, elas se iniciem. Então que você possa deixar o Senhor falar contigo e ministrar isso no seu coração. Essa é a primeira coisa que eu queria reforçar. A segunda, agora a partir de março, né, a gente tem aí, volta às nossas atividades, né? Algumas atividades que a gente já tinha proposto nas agendas. Então, das que eu me lembro agora aqui rapidamente, a gente vai ter aí, para quem é do ministério, para quem congrega aqui com a gente, a reunião de mulheres, né? É uma reunião mais fechada, para quem já é do ministério, para que a gente possa aí preparar, ver o ano de 2021 com esse ministério. Então, que você possa vir, estar aqui. Tenho certeza que nós podemos fazer muitas coisas ainda nesse ano. Depois nós vamos ter também uma agenda com jovens. Acredito que mais para frente aí depois o Ricardo vai falar com os meninos lá sobre a proposta. E que você também, que faz parte desse ministério, você também esteja, convide um amigo, traga alguém, faça com que esse grupo venha crescer em nome de Jesus, chame alguém que é íntimo seu para poder desfrutar desse momento, tenho certeza que será uma bênção. E dia 20 nós teremos o nosso primeiro encontro presencial de casais. Né? Vai ser aqui no salão, a gente vai passar ainda para vocês, mas a gente está preparando algo bem legal. Então a gente tem aí para esse ano de 2021 um projeto do discipulado de casais. Existem os casais que já estão envolvidos, mas esse encontro presencial não vai ser só para os casais que estão envolvidos no projeto de discipulado. São para todos os casais da igreja local. E você também que quer vir aqui, que está com a gente, quer ter um momento com a gente aqui, vem também. Então você pode convidar casais de amigos, casais aí que são da família de vocês, podem trazer o convite, a gente vai estar aqui aberto. E eu tenho certeza também que será uma bênção esse nosso momento, nosso primeiro encontro presencial de casais. Amém, queridos? Então é isso. Deus abençoe vocês, que vocês possam ser cheios da presença e do Espírito Santo de Deus hoje, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.